No futebol moderno, são raros os sistemas base que começam com 2 atacantes, algo que era tão comum no futebol brasileiro nas décadas de 80, 90 e 2000. A evolução do jogo e as demandas modernas meio que exigiram que esses jogadores migrassem seus posicionamentos e fossem sacrificados fazendo outras funções. E nem sempre esta foi a melhor ideia para mantê-los vivos. Em esquemas como o 4-2-4 do Brasil nas Copas de 58 e 62, Pelé era o ponta de lança, mas também poderia ser interpretado como segundo atacante. Na prática, ele era o meia mais avançado, à esquerda de Didi, mas no desenho de jogo, ele era a companhia de Vavá na dupla por dentro da linha de 4 ofensiva. Dá para dizer que a confusão entre as funções começa aí. E hoje em dia, essa confusão é ainda maior. Mas com a evolução tática do futebol brasileiro e as diferenças para o futebol europeu, ficam evidentes que segundo atacante e ponta de lança são funções diferentes. Quando os pontas começam a sumir no Brasil, em sistemas como o 4-3-1-2, as duas figuras estavam presentes. O ponta de lança, sendo esse meia atacante que atua por trás da dupla de ataque, avançando na área vindo de trás, e o segundo atacante, o jogador que atua ao lado do centroavante com maior mobilidade, abrindo pelos lados, criando espaços, puxando marcação e com a função de atacar a linha de fundo e a partir dali servir o centroavante se ele estiver livre. Para nunca mais errar, exemplos de pontas de lança são jogadores como Zico, Alex, Rivaldo e Kaká. E exemplos de segundos atacantes são Edmundo, Bebeto, Wagner Love e Alexandre Pato. Perceba que os pontas de lança até podem fazer funções de segundos atacantes, mas raramente o contrário vai acontecer. Para não ficar só nos exemplos brasileiros, meias atacantes são Platini, Maradona, Totti, Özil e segundos atacantes Bergkamp, Raul, Tevez, Rooney. Na Europa, os segundos atacantes demoraram a se difundir. Normalmente, se usavam 2 centroavantes, aproveitando os cruzamentos dos wingers, que foram os meias abertos na segunda linha de 4 que substituíram os clássicos e antigos pontas. Mas nos anos 90 e 2000, começaram a aparecer atacantes como Romário, Ronaldo, Adriano, Henry, Michael Owen, que fugiam do velho estereótipo do camisa 9 que jogava de costas para a zaga, próximo à área e dependia da criação de jogadas dos companheiros para definir os lances com um toque só na bola. Eles eram capazes de receber a bola no círculo central, enfileirar defesas e, com suas arrancadas repletas de explosão e habilidade, serem autossuficientes e marcar gols antológicos, ou até mesmo servir os companheiros, mesmo sendo centroavantes. E aí, quando os pontas de lança e segundos atacantes começaram a cair no gosto dos treinadores na Europa, eles começaram a quase se fundir e serem recuados por trás do 9 e entre os pontas. No ataque, esses sistemas ficaram conhecidos como 4-2-3-1, mas sem bola, os agora meias atacantes tinham que sobrar ao lado do centroavante no 4-4-2. E com isso, jogadores como Griezmann, Dybala, Müller e até Messi e Neymar, mais recentemente, levantam debates sobre em que posições eles realmente jogam. Mas o problema não é quando esses jogadores versáteis conseguem atuar tanto por trás quanto ao lado do 9. O problema são os segundos atacantes que se viram perdidos em sistemas que originalmente jogam com 3 homens de frente, como o 4-3-3. Mas eles não rendem bem nem como camisas 9 completos que citamos anteriormente, nem como os pontas que possuem funções defensivas e precisam receber a bola bem mais longe do gol. Sempre é bom lembrar a frase de Edmundo que eu já mencionei aqui no Pautas e Táticas algumas vezes. Na minha época, eu tinha funções muito simples: dar opção no lado da jogada,
atacar a área, servir o centroavante se ele estivesse livre ou bater para o gol se tivesse oportunidade. Se eu jogasse hoje, provavelmente eu seria um ponta e teria que marcar o lateral adversário até a minha linha de fundo, pressionar a saída de bola do zagueiro, fechar o lado oposto onde eu estivesse quando a jogada acontecesse por lá. Eu teria muito mais funções. E é aí que a falsa versatilidade de jogadores como Richarlison e Gabriel Barbosa, que até têm boa velocidade e poder de finalização, fazem parecer que eles não atuam no seu melhor nível, nem como pontas, nem como centroavantes, mas que renderiam muito bem em duplas de ataque, onde teriam muito mais liberdade de movimentação. E até nomes que conseguem ser realmente versáteis, como Gabriel Jesus e um reinventado como falso 9 Roberto Firmino, muitas vezes criticados pela falta de gols pela seleção brasileira, renderiam melhor circulando por trás de um 9 clássico, abusando de seus atributos técnicos. Mas por que os segundos atacantes foram negligenciados nos sistemas táticos modernos? Sustentar dois atacantes num sistema base, e não apenas numa variação sem bola, pode significar desequilíbrios táticos em outros setores. Para começar, são 8 jogadores atrás da linha da bola. Isso se todos forem comprometidos com a parte defensiva. Os sistemas que melhor equilibram esse quantitativo são o 4-4-2 e o 5-3-2. Ambos podem proporcionar espaços entre as linhas se não estiverem compactos e, naturalmente, exigirão de jogadores com virtudes ofensivas que se sacrifiquem correndo para trás. Outro aspecto é deixar a subida dos laterais adversários livre, caso os pontas, ou seja lá quem for os responsáveis por fechar os lados da segunda linha, não saltarem pressão para marcar a condução deles. E se saltarem, o espaço que eles deixam passa a ter de ser compensado por outro jogador, saindo de outra posição para cobrir o buraco deixado. E por fim, se você tem 2 atacantes e um deles não é aquele meia que atua por trás do 9, você precisa desta figura para jogar por trás de ambos. E os sistemas que comportam esses 3 elementos são o 4-3-1-2 e o 3-4-1-2. Ambos se defendem com 7 jogadores, já que 3 não voltariam para marcar e deixam espaços, especialmente expondo os laterais. Por mais que os alas do 3-4-1-2 fechem com os 3 zagueiros uma linha de 5, esvaziar o meio-campo deixando com apenas 2 jogadores de combate não é uma opção viável e inteligente no que diz respeito à ocupação de espaço do futebol moderno. Portanto, ao prezar pelo equilíbrio dos times, muitos técnicos abrem mão dos segundos atacantes ou tentam adaptá-los a funções que nem sempre lhe competem da melhor forma. E por isso, a tão célebre função que consagrou grandes craques ao longo da história acabou sendo deixada de lado em tempos modernos. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!